Salve galera! Rafael Fih aqui no Teologia na Disney. Novo quadro aqui então do canal, já que o nosso amigo da vizinhança ele pediu para eu comentar todas as obras da Disney. Eu não sei qual vai ser a ordem e com que frequência eu vou trazer aqui no canal, mas eu quero inaugurar então falando dessa obra, O Corcunda de Notre Dame. Eu sei que ele pediu para eu falar na ordem cronológica ali, mas não é tão simples assim, seja por falta de ideias, de criatividade, porque às vezes a gente assiste algumas coisas e não tem simplesmente ideia do que falar sobre, né? Mas ainda assim eu vou me esforçar bastante e a minha irmã me ajudou a ter essa ideia, que ela falou, já que você vai falar das obras da Disney, por que você não começa falando justamente dessa, Corcunda de Notre Dame, que é uma obra que justamente envolve a igreja e elementos religiosos da maneira mais explícita possível. Então, acredito que é uma obra excelente para a gente inaugurar aqui esse novo quadro no canal. E essa daqui vai ser uma análise com spoiler, mas também uma animação ali tão antiga. E eu acho que eu vou trazer mais rapidamente, não vou falar tanto da obra em si, vou trazer mais as aplicações teológicas, que eu acredito que é o que interessa, e também porque é uma obra já bem conhecida, que acredito que eu não preciso ficar apresentando aqui, tentando te convencer a assistir, né? Fechou? Mas então chega mais comigo, já dá o like aqui no vídeo, curte, comenta, compartilha com os amigos, já deixa mais indicações de outras obras que você queira ver aqui no canal, com as suas aplicações teológicas também, mas enfim, chega mais comigo e bora falar então sobre o Corcunda de Notre Dame. Cara, se eu posso elogiar aqui dessa obra, não tenho o que falar, a obra ela é muito boa, as músicas elas são fantásticas, o trabalho da Disney na dublagem brasileira é sempre incrível que eles fazem. A obra ali, a história principal, o enredo, né? Por mais que ele seja cercado por uma série de clichês, ainda assim é uma história muito boa, é uma história que te prende, é uma história comovente e ela funciona muito bem. E uma das histórias, inclusive, uma das mais pesadas. Eu particularmente nem lembro muita coisa dessa obra. Eu assisti quando eu era criança, mas eu não lembrava quase nada. Pouca coisa eu lembrava reassistindo agora. E, meu, que obra pesada, né? Você fica realmente se perguntando, cara, isso aqui é uma coisa para criança, né? A obra, ela basicamente já abre ali com um assassinato. Uma das cenas mais fortes que eu vi também foi quando o Frollo, ele chega numa família, fala que vai deixá-los em prisão domiciliar e etc. E de repente, quando ele sai da casa, ele fala assim, não, pode botar fogo. E aí você fica, como é que é? Rapaz, que foi isso? Que é isso aqui que eu tô assistindo? É uma obra muito boa porque ela vai ter uma série de complexidades ali envolvendo principalmente a figura do Quasimodo, a relação com a sociedade, a relação com o vilão. É muito interessante esse paralelo entre os três ali, de como eles se relacionam, né, das complexidades que estão ali envolvidas, de cada dilema, de que cada um deles carrega e tudo mais. Então é uma obra muito boa e que traz muitas discussões interessantes. Eu gosto principalmente dessa figura da catedral, né, de todo o peso que ela carrega, porque ao mesmo tempo que ela parece uma espécie de prisão para o Quasimodo, ela também é um refúgio para o pobre, para o necessitado. Ela tem uma série de elementos e de pontos interessantes. Inclusive, um deles é essa questão da arquitetura, das gárgulas, né? Acredito que muitos de vocês já devem saber disso, mas a gente tem então essas catedrais, que é um estilo de arquitetura mais gótico. Inclusive a gente tem a Praça da Sé aqui em São Paulo que lembra que é feita nesse estilo. A gente vê essa figura das gárgulas e aquilo não é à toa, né? Aquilo está querendo ensinar teologia, aquilo está querendo nos passar lições, né? Porque isso é uma coisa que a gente acabou perdendo um pouco no protestantismo, infelizmente, que é essa questão da arte dentro da igreja. Então, antigamente, a gente tinha pintura, a gente tinha esses vitrais, a gente tinha na própria arquitetura da igreja lições, teologia sendo ensinada pra gente. E essa figura das gárgulas, então, do lado de fora da igreja, está ensinando justamente de que fora da igreja, né, o inferno ele impera, o inferno ele reina. Então, o destino daqueles que estão fora da igreja é o verdadeiro inferno. A gente vai ver uma cena, inclusive, bastante semelhante no filme Silent Hill, filme / jogo, né? Embora ali é claro que a gente vê a igreja ela sendo também esse lugar em que o mal ele não consegue entrar, mas ali é claro que no Silent Hill a gente vê que o mal já está dentro da própria igreja, né? Então talvez seja até um péssimo exemplo para usar aqui, mas eu quero só mostrar essa imagem de como que o mal ele está fora da igreja, não no sentido de que a igreja salva, mas no sentido de que o corpo de Cristo, a comunidade de Jesus Cristo, obviamente, é protegida do mal, né? O maligno não nos toca, nós temos o nosso
futuro garantido ao lado do nosso Senhor, e o inferno as suas hostes, e todos aqueles que rejeitaram a Cristo também têm seu destino traçado nesse lugar também cruel e sombrio. Esse é o grande ponto, o X da questão, e até interessante a gente ver também no desfecho do filme, o Frollo ele sendo confrontado então com uma das gárgulas, ele caindo no fogo, aquelas gárgulas soltando bastante fogo, trazendo esse imaginário do próprio inferno, e o Frollo então já transformado com aquela cara, mostrando que ele, que sempre se considerou tão justo, na verdade ele é essa figura grotesca, diabólica, e como o fim dele é no próprio inferno, né? É muito louco a gente ver isso daqui no desenho. É até interessante que a gente vê no final ali o Quasimodo quase imitando o Sansão também. A gente vê algumas referências bíblicas interessantes. E fica aqui já a primeira pergunta, né? Nossa, mas isso daqui ele é um filme barra desenho, animação anticristão, já que a Disney ela já é bem conhecida, bem famosa por essas coisas, né? Será que aqui a gente tem mais uma obra atacando o cristianismo? E eu vou dizer que não. Fico muito satisfeito em poder assistir esse Corcunda de Notre Dame, que é claro, a gente vai ver aqui umas lacraçõezinhas ali mais veladas, né? A Disney sendo a Disney, mas a obra ela é muito competente, muito feliz em que ela faz essa distinção entre um falso religioso e um verdadeiro religioso. A gente tem esse Frollo, que ele é essa figura que se acha justa, que se acha certa e etc. E a obra faz questão de condená-lo em suas práticas, mas ao mesmo tempo a obra ela não pinta o cristianismo como uma coisa errada, vilanesca, ruim, em que a gente vê que a gente tem figuras boas, a gente vê que a catedral ela tem um papel importante e bom, a gente vê ali nas próprias músicas que os personagens eles buscam certo refúgio e abrigo em Deus, então ela não é uma obra anti-Deus, uma obra anticristã. Na verdade, acho que ela é até muito feliz passando essa mensagem de que dentro da religião a gente vai ter frutas podres, né? Mas isso de maneira nenhuma deveria invalidar o cristianismo como um todo. Infelizmente a gente encontra com muitos supostos cristãos por aí que têm vidas deploráveis, que cometem atrocidades. A gente vê na história da igreja a igreja cometendo atrocidades, mas isso de maneira nenhuma deve invalidar o cristianismo. Pessoas erram, pecadores erram, servos de Satanás tentam adentrar dentro da igreja e cometer também atrocidades usando o nome de Deus. Isso é um fato, mas isso de maneira nenhuma invalida a própria palavra de Deus, e acho que essa animação ela nos lembra isso. Então não é uma obra anticristã, é uma obra que ela tem uma mensagem bem interessante pra gente. E aqui, cara, a gente vai ter um dos melhores vilões da Disney, que é esse Frollo, que é uma das figuras ali mais complexas, interessantes e intrigantes, porque ele é um vilão que ele não acha realmente que está fazendo mal. E isso é um grande diferencial desse vilão aqui. Diferente de tantos outros vilões da Disney que fazem maldade e sabem que estão fazendo maldade, aqui não, a gente vê uma figura religiosa que realmente se vê como uma pessoa justa, pura e que está fazendo bem. E isso dá uma outra carga para esse personagem, dá muito mais complexidade para esse personagem aqui. O Frollo, então, é esse falso religioso, essa pessoa que usa a religião para alcançar os seus próprios objetivos, para alcançar o que ele acha que é certo, para alcançar o seu desejo. É aquele falso religioso que ele não vê erro, ele não vê culpa em si mesmo, e mesmo quando o pecado está ali na sua frente, ele culpa o outro pelo pecado e não a si mesmo. A gente vê esse personagem tão marcado pela mentira. Se você é como eu, que veio de uma família cristã, você provavelmente deve ter ouvido da sua mãe ou de algum parente assim mais velho que fala assim: olha, não mente que quem é o pai da mentira é o diabo, que realmente é uma frase bíblica. E a gente vê que uma das marcas principais desse personagem é a mentira, de como ele está sempre mentindo e manipulando os outros, mostrando já o tempo todo o lado que ele tá, quem é o verdadeiro pai dele. Então o confinamento do Quasimodo dentro daquela catedral, ele representa então esse enclausuramento religioso, de quando a religião ela serve como uma verdadeira prisão para determinadas pessoas. Mas isso, é claro, o filme ele não está pintando a religião como uma grande opressora que tira a liberdade das pessoas. Muito pelo contrário, é a falsa religião que faz isso, porque essa mesma catedral, que de certa forma é a prisão do Quasimodo, ainda assim ela funciona também como esse refúgio para o pobre, para o oprimido, para aquele que precisa de ajuda, para o necessitado. E o próprio Quasimodo ele usa os recursos da catedral para proteger a Esmeralda no final da obra, muito bem bonito e interessante, né? Então o próprio sistema religioso ele tem os seus bons recursos ali para ajudar os mais fracos e necessitados. E a grande agonia do Frollo, então,
é ele tentar burlar esse sistema para atingir os objetivos dele. Então você percebe que o Frollo, mesmo ele sendo essa figura de justiça dentro da igreja, você percebe como que a própria religião ela é o empecilho para ele. E isso é muito curioso e interessante, por exemplo, quando a gente vê o argumento de muitas pessoas por aí que dizem que a igreja ela manipulou a Bíblia, que ela escondeu livros e passagens que condenariam a igreja, etc. E cara, na boa, só fala isso quem nunca leu a Bíblia, ou pelo menos é estúpido o suficiente para não perceber o que está escrito ali. Porque uma das principais fontes de acusação que a gente tem da igreja, dos erros da igreja, é a própria Bíblia. Tudo aquilo que a igreja faz de errado, a própria Bíblia é que vai ser a primeira a apontar quando a igreja está errando, quando a igreja está falhando. E isso, é claro, a gente vê dentro da própria narrativa bíblica, em que no povo de Deus, no povo de Israel, quando figuras importantes, principalmente ali a liderança, os reis, eles pecavam, eram os profetas que levantavam e eles usavam também a própria lei para condenar a atitude desses reis que estavam em pecado. Isso é verdade ainda hoje. Quando a gente enxerga os erros da igreja, é na própria Bíblia que a gente vai ver. Então, um bom material para atacar, entre aspas, né, a igreja. Como que a igreja, então, pode ter manipulado a Bíblia, sendo que a Bíblia é uma das principais fontes em que a gente vai ver onde a igreja está errando? Claro que quando a pessoa ela fala isso, ela está pensando principalmente em dinheiro, dízimo, essas coisas, mas eu não vou nem perder meu tempo nesse vídeo tentando responder esses questionamentos. Então, a igreja, ela é uma prisão ou é um lugar onde nós encontramos liberdade? Daqui a pouco eu volto nesse ponto e eu tento respondê-lo um pouquinho melhor. Mas uma outra pergunta interessante que a gente pode fazer assistindo Corcunda de Notre Dame: pode a religião se misturar com política? Então a gente ouve muito nos dias de hoje também as pessoas falando assim: a religião não se mistura com política. Só que isso é uma grande falácia também. É claro que a gente vê ali essas bancadas evangélicas fazendo um monte de besteira, um monte de coisa ruim, envergonhando os evangélicos, a gente fica meio envergonhado. Aí as pessoas já rapidamente falam assim: tá vendo, pode misturar religião com política. Só que o grande X da questão é que isso é uma mentira por si só, porque quem entra na política vai ter suas crenças, vai ter sua teologia, sendo ela cristã ou não, ele vai ter suas crenças e ele vai ser movido por essas crenças, por essa ética, por essa moral. Ainda que ele se diga um ateu, ele vai ter uma teologia, né? Isso vai nortear a tomada de decisões dele. Então, de certa forma, é impossível a gente dissociar religião de política. Por outro lado, a gente vai olhar, ainda nos dias de hoje, né, mas a gente olha também para a história do mundo e a gente vê como que quando a igreja se envolveu com política, estava diretamente relacionado com poder, como que coisas ruins aconteceram. Mas o grande X da questão é que o problema está no homem, o problema está no ser humano pecador, que obviamente vai cometer muitos erros. Aquela velha e clássica frase de que você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Né? Isso seja um cristão ou não, esse é o grande X da questão. Pessoas vão subir ao poder e a cabeça dela vai mudar completamente. E pecadores erram, e a igreja está cheia de pecadores. Então, obviamente, que quando a gente vê figuras religiosas subindo ao poder, ela pode errar, e muitas vezes erraram feio. Mas isso não quer dizer que cristãos não possam se envolver, misturar com política. Na verdade, muito pelo contrário. Se a gente foi chamado para ser sal e luz nessa terra, então a gente tem que estar presente em todas as esferas da sociedade. É claro que com sabedoria, prudência, humildade e graça. Não de como a gente vê por aí, infelizmente, muitas vezes. Mas é interessante quando a gente olha, inclusive, para o próprio Antigo Testamento, em que a gente tinha uma teocracia, em que o Deus, ele é o rei e senhor do seu povo. É claro que quando a gente vê a ascensão do primeiro rei ali, de que o povo pede um rei para Samuel e etc., um episódio bem triste na Bíblia, não é como se Deus ele fosse contra reis, contra um sistema político, contra uma monarquia especificamente naquela época, porque a própria lei ela já previa a vinda de reinos no meio do povo de Deus. Mas o grande X da questão naquele episódio em si é de que o povo de Israel queria ser como os outros povos, e eles acabaram rejeitando a Deus porque eles achavam que o rei traria maior prosperidade, estabilidade para eles, né? Então, por isso que esse episódio é bem triste, porque eles estão rejeitando o próprio Deus e pedindo por um rei. O problema não está no rei em si, mas o problema está no coração do povo, o que eles estavam desejando. Mas mesmo no pecado do seu povo, Deus ainda na sua graça, ele tem ali, a gente tem as leis do Antigo Testamento que, e muito então, vão ordenar muito desse caos do mundo. Então não é à toa que a gente vê essas figuras de reis no Antigo Testamento, no povo de Israel, mas que eles não são autoridades absolutas. A gente vê reis e monarcas na história da humanidade, e esses reis eram autoridades absolutas, em que o que eles falavam era a própria lei, e ponto e acabou. E se existisse uma lei, ainda assim esse rei ele estava acima dessa lei e podia fazer o que quiser, mas não é o que acontece no meio do povo de Deus.
No meio do povo de Deus a gente tem reis, a gente tem monarcas, mas eles também estão submissos à lei de Deus. Eles também estão abaixo da lei de Deus. A palavra do rei não é a lei, mas a lei é a palavra do Senhor. É o rei dos reis e senhor dos senhores. É o que ele fala, é o que ele determina que impera. E até mesmo os reis de Israel, então, eles deviam se submeter a essa lei de Deus. Eles não eram monarcas supremos que não se submetiam a ninguém, mas eles eram submissos ao verdadeiro rei e Senhor de todas as coisas. Então esse é um ponto interessante no Antigo Testamento que a gente acaba deixando passar, né? E aí algumas pessoas podem até tentar levantar a objeção, né? Falar, nossa, mas ainda assim, ainda que esse desenho ele vai mostrar que existem falsos religiosos e pessoas boas dentro da religião, isso não muda o fato de que a religião é o problema, de que todo esse sistema de você condenar o pecado do outro gera ali uma casta de moral de pessoas superiores e inferiores, etc. E isso causa toda a maldade e desigualdade que há no mundo. Muitas pessoas podem dizer isso, mas isso também está errado. E isso, é claro, não é o desenho que ensina isso, mas a pessoa assistindo pode chegar a essa conclusão. Mas o que a gente tem que entender do cristianismo é que o cristianismo não é uma religião que existe para condenar pecados. Até porque todos nós já estamos condenados, nós já nascemos condenados. Essa é a nossa realidade, a realidade terrível, que eu até falei recentemente aqui no canal quando eu falei sobre Godzilla, de como a gente precisa entender essa nossa realidade terrível. E a gente precisa sim falar do pecado. Eu não estou querendo dizer que nós como cristãos não devemos condenar o pecado. Mas a gente fala do pecado não necessariamente para nos colocarmos numa posição superior, condenando os erros dos outros. Muito pelo contrário. Nós falamos do pecado para nós percebermos essa situação desesperadora que a gente vive. Mas a Bíblia, ela não para na mensagem do pecado, ela não fala só de pecado, mas ela apresenta uma saída, ela apresenta uma solução para esse mundo quebrado que a gente vive. Ela apresenta então o Evangelho de Jesus Cristo, que nos liberta dos pecados, nos liberta da culpa do pecado e nos traz salvação, esperança de uma vida eterna, por meio de Jesus Cristo somente, não por meio das nossas obras. Então, isso já lança fora toda a arrogância que deveria existir em todos os cristãos. Nós não somos salvos porque nós tomamos a atitude X, Y, Z. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós não somos salvos por algo que nós fizemos, por alguma decisão que nós tomamos. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Jesus Cristo. Então isso não causa arrogância, causa humildade em todos nós, sabendo que nós somos alcançados por essa graça e que nós somos salvos por causa do amor e da graça de Deus, não por nós, não porque Ele viu alguma coisa em nós, não porque nós fizemos alguma coisa, mas pura e simplesmente por graça. Então a igreja, ela fala do pecado? Fala, mas ela fala do pecado oferecendo então essa esperança de vida eterna. É claro que eu estou falando aqui da mensagem do Evangelho, eu não estou falando como cristãos entregam essa mensagem. Muitas vezes nós erramos também na hora de passar essa mensagem e pode passar esse ar de superioridade, mas isso é errado dentro do próprio cristianismo. Não há espaço para arrogância no cristianismo. Nós somos salvos pela graça e nós compartilhamos essa mensagem maravilhosa que nós recebemos e que nós somos alcançados por essa mensagem, por esse Evangelho. A gente simplesmente espalha aquilo pelo qual nós fomos alcançados. Aí você ainda pode pensar, mas isso acaba com a liberdade, isso acaba com a diversidade, porque vocês vão criar um sistema ético religioso que vai fazer com que todas as pessoas sejam robozinhos vivendo igual. E isso também é um grande erro. Na verdade, a igreja ela tem muito espaço para diversidade. Deus ele ama a diversidade. É claro, quando eu falo diversidade aqui, não é diversidade como o mundo prega. Mas Deus, sendo Ele mesmo um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele ama essa diversidade na unidade. Então a igreja é um lugar em que todos nós somos unidos com um só propósito de adorar o nosso Deus. Mas ao mesmo tempo, pessoas tão diferentes, de línguas diferentes, de famílias diferentes, de costumes tão diferentes. Nós temos uma ética bíblica a seguir e a viver? É claro. Mas isso não nos torna robôs, isso não faz com que todos nós sejamos iguais. A Bíblia não vai dizer qual profissão que eu devo seguir ou não. A Bíblia não vai dizer com quem eu devo me casar. A Bíblia não vai dizer como deve ser o meu senso de humor ou coisas do gênero. Então, dentro da igreja tem espaço para muita diversidade. E Deus ama isso. Não é à toa que no fim dos tempos a gente vai ver então povo de todas as línguas, tribos, raças reunidos adorando a Deus. Porque Deus ele ama essa multiplicidade, essa diversidade. Então a igreja, não. Ela não é uma prisão, embora tenha sido usada assim muitas vezes por falsos religiosos. Mas a igreja é esse espaço sim de liberdade, é esse
lar é esse templo em que nós nos reunimos para adorar ao nosso Deus. É esse lugar onde encontramos com outros pecadores, mas irmãos e irmãs que também estão lutando contra o pecado e que vivem em humildade diante de Deus, e buscamos então ajudar uns aos outros e seguir em frente essa caminhada nesse mundo cruel e tenebroso, sabendo que as gárgulas estão lá fora nos esperando, mas que louvado seja Deus porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Então é isso, fechou? O vídeo talvez tenha ficado um pouco confuso, talvez poderia até falar sobre muitas outras coisas, mas essas foram as considerações que eu quis trazer aqui sobre um Corcunda de Notre Dame. Fechou? Não sei ainda qual vai ser o próximo vídeo que eu vou trazer para esse quadro, e nem quando vai ser o próximo vídeo, mas eu prometo que vou tentar trazer com a maior brevidade possível, certo? Então vamos continuar batendo papo aqui nos comentários. Se você tiver outras coisas para falar sobre o Corcunda de Notre Dame, já deixa aqui nos comentários. Se você quiser muito que eu fale sobre alguma outra obra da Disney na sequência, pode deixar aqui nos comentários também, que talvez eu dê preferência para o que você pedir. E vamos caminhando então. Fiquem com Deus, galera. Até a próxima e tchau!